Boa tarde pessoal, boa tarde meus alunos, alunos do primeiro ano, primeiro A, primeiro B, primeiro C, língua portuguesa. Então hoje é dia 21 de setembro, segunda-feira nós estamos iniciando os estudos do volume 4 do PET, né, o Plano de Estudos Tutorados. Nessa semana, dando continuidade às atividades, né? Essa já é a terceira semana, tá? Então, muito importante aí que vocês estejam atualizando as atividades. Semana que vem encerra-se, né, esse volume do PET, tá? E nós partimos aí para ouvir, né, qual que vai ser as determinações aí do Estado de Minas com relação ao retorno das aulas, né, gente? Nós vimos aí que nas últimas semanas, devido às liberações de barreiras, né? E turismo em cidades vizinhas, né? Poços de Caldas, por exemplo, que é a nossa referência hospitalar a nível de UTI, está com a sua capacidade novamente no vermelho, né? Então esse retorno também ainda está sendo um pouco complicado, moroso, por questões de segurança, né? Tanto nossa quanto de vocês também, e principalmente dos nossos familiares, né? Bom, diante disso, nós vamos para os estudos da semana 4 do PET. E a atividade aqui traz uma personagem bem interessante, né? Que é a Malala, né? Então, Malala Yousafzai, Malala Yousafzai. Estou aprendendo ainda a falar o sobrenome. Então, quem foi a Malala? Então, a Malala é uma menina que nasceu no Paquistão, né? E que demonstrava desde pequena um gosto, assim, uma predileção muito grande por escola, por leitura, por conhecimento, né? Então ela e o pai, dono, né, administrava algumas escolas, tanto para meninos quanto para meninas, lá, pois o costume do país, né, alguns costumes do país levam a esse tipo de segregação, né, dos meninos e das meninas, né? Fato é que depois do 11 de setembro de 2001, né, os olhos das potências mundiais, principalmente dos Estados Unidos, se voltaram para o Oriente Médio, né? Então países como o Paquistão, o Afeganistão passaram a representar aí ameaças globais a nível de terrorismo, né? Não só nos Estados Unidos também, né? Por reivindicarem alguns atentados e principalmente, né, o do 11 de setembro, tá? Então o que acontece lá no Paquistão é uma escalada do autoritarismo, né, que através da religião islâmica, né, começa a soltar determinações a nível de censura e segregação, né? Então as mulheres passam a usar a burca, não podem mostrar seus rostos, né? E posterior a isso começa uma onda, né, motivada aí a princípio, né, por extremistas, né? Então o regime começa a se fechar bastante, né? Diante disso, ela, uma adolescente engajada, preocupada com as questões sociais de seu país, um belo dia se depara com um grupo de crianças num lixão da cidade, né? E ela promete para si mesma, né, ainda aos 14 anos de idade, que vai, né, encabeçar essa luta aí pelos direitos dessas pessoas. Acontece que nos anos seguintes o Talibã começa a agir e destruir escolas, principalmente as escolas para meninas, né? Posteriormente as escolas para os meninos, porque o conhecimento diante, né, de um governo autoritário, ele é uma arma da população, né? Então a primeira coisa que acontece é queimar livros, é censura, é censurar a liberdade de imprensa, né? Porque as pessoas não entendam o que está acontecendo, tá? Diante disso, ela resolve agir, né? E começa então a participar de uma rádio que tinha até um alcance interessante, né?
e ali alguns textos que ela escrevia, né, eram divulgados. Por questões de segurança, o pai achou melhor que ela adotasse um pseudônimo, né? Então a Malala aí ela assumiu a identidade de Gul Makai enquanto desse início, né, dessas atividades de protesto, né? Até que a identidade da menina é revelada, tá? E ela passa a ser alvo de uma ação terrorista, né? Tal como, né, duas outras colegas que estavam com ela, né? Então foi desferido contra elas alguns tiros, né? A Malala inclusive levou um tiro no rosto, tá? Foi atendida às pressas, e posteriormente transferida para a Inglaterra, e ela conseguiu sobreviver, apesar de sequelas, né? Algumas sequelas, como ela mesma diz, né? Que é uma paralisia do lado esquerdo do rosto, né? E a cicatriz, o furo onde a bala penetrou, né? Posterior a isso, aos 16 anos de idade, ela concorre ao Prêmio Nobel e aos 17 ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, o prêmio mais importante a nível mundial aí de valorização das pessoas que lutam pela paz, pelo próximo, né? E aí ela vai ser convidada, né, a comparecer na ONU, a Organização das Nações Unidas, e diante dos representantes de todos os países do mundo, né, que fazem parte da ONU, ela profere um célebre discurso, né, e em que ao final ela afirma que uma criança, um professor e um livro e uma caneta podem mudar o mundo, podem mudar a realidade, podem mudar as coisas, né? Então ela acredita nessa transformação e foi aplaudida de pé, né? Por todos os membros da ONU. É... Bom, lembrando que então ela é uma representante da luta pelos direitos das mulheres, né? Direitos das mulheres que também se estendem, né, a todos os outros seres humanos, né? Enfim, nós sabemos que as questões aí uh, relacionadas com as mulheres, né, em diversas sociedades, né? As mulheres são consideradas como inferiores, né, ou subjugadas, ou ainda consideradas posse do marido. Então existem muitas situações ao redor do mundo que nos constrange bastante, né? Então essa história da Malala é uma história que nos motiva a lutar, né? O conhecimento de uma história como essa, de uma vida como essa, né, nos motiva a lutar cada vez mais por nossos direitos, tá? Para que eles sejam garantidos, para que a nossa liberdade, né, não seja cerceada, né? Porque a gente não sofra uma segregação, né? Para que todas as pessoas tenham seus direitos e que esses direitos sejam respeitados, né? Então eu coloco aqui no formulário para vocês um videozinho rápido e bem didático, né, para ilustrar um pouquinho da história da personagem. Nós temos um textinho aqui, uma resenha que fala sobre um documentário, né, um documentário que foi feito a partir do discurso, tá? Não são muitas questões, né? A gente tem 7 questões que são bem objetivas. Eu coloco aqui o trailer do filme, né, da Malala, e um pequeno vídeo de 2 minutos ali de uma convivência familiar entre ela e os irmãos, né, para mostrar que ela não é muito diferente de nós, que ela não é muito diferente de vocês, né? Que essa luta pode ser uma luta de todos nós e deve ser, e que assim seja, né? Por enquanto, obrigado. Né? Eu espero aí que esse vídeo, essa aula, encontre vocês com saúde, bem como os familiares e os amigos de vocês. Cuidem-se, né? Ainda é tempo de prevenção. Usem máscara quando sair, né? Abusem do álcool em gel, evitem levar, né, esse vírus para dentro da casa de vocês e com isso, né, causar aí problemas mais sérios ou, né, problemas maiores, tá bom? Muito obrigado, me coloco à disposição e tchau.
Valeu, até mais.